Estamos de volta com o Jornal da Aula na TV. A nossa convidada é a escritora e educadora Lúcia Teixeira Furlani, que está lançando o terceiro livro sobre a história de Pagu, o livro Viva Pagu. Olá, Lúcia, é um grande prazer recebê-la. Prazer é meu estar aqui no Jornal na Aula na TV com você, Edson, e os seus telespectadores. Bem, Lúcia, terceiro livro sobre a Pagu. De onde veio essa inspiração e essa, digamos, grande admiração que você sente pela Pagu? Em 88 eu fui eleita para a Academia Feminina de Letras e na escolha da patrona realmente escolhi falar sobre a Patrícia Galvão, que viveu no final da vida aqui em Santos, não é? Teve um trabalho como jornalista, como incentivadora da cultura. Então publiquei o primeiro livro, uma identificação até com os próprios sonhos, os seus ideais, de um mundo melhor, dessa luta por meio da militância cultural. Então, uma série de coisas nos aproxima, guardadas as diferenças pessoais que cada uma tem. Mas somos parceiros daquelas pessoas sobre as quais lemos e nos identificamos com as suas lutas, né? Eu tenho absoluta convicção de que você é certamente a pessoa que mais conhece sobre a vida de Pagu, não é? Quem foi Pagu? Ela foi jornalista, né? Estamos comemorando o centenário do seu nascimento, que agora no 9 de junho, faz 100 anos de nascimento, jornalista. Foi uma mulher que participou do modernismo na sua fase revolucionária. Em 1929, ela surge como musa, uma mulher bonita, não é? Pelas mãos de Tarsila e Oswald de Andrade. Há um rompimento com Tarsila, porque acaba tendo um romance com Oswald, tem um filho com ele, e aí inicia sua militância política, como militante comunista, né? Ela dá a volta ao mundo, vai conhecer a Rússia e, ao mesmo tempo, depois se desilude também com o próprio regime. É a primeira mulher presa no Brasil por motivos políticos. Quando estava dando volta ao mundo, na China, conhece o imperador Puyi e com ele obtém as primeiras sementes de sojas que foram trazidas para o Brasil, mandada para o Ministério da Agricultura, e que aqui iniciaram a cultura desse cereal. Então nós temos essa grande exportação de soja e, sem dúvida, iniciada por ela, que foi uma mulher visionária, precursora. E também na cultura incentivou o teatro, a literatura, nas suas colunas do jornal, né? Esteve presa durante muito tempo, 4 anos e meio, e este livro e essas pesquisas tenho lá na Unisanta, no Centro de Estudos Pagu, um centro que reúne mais de 3.000 documentos. Como ela esteve muito tempo da vida na clandestinidade, foi uma mulher sobre a qual pairaram muitos preconceitos, na verdade uma série de documentos sobre a vida dela ficaram escondidos durante muito tempo, alguns mais de 80 anos, que falam não apenas sobre ela, Edson, mas falam sobre toda uma época de um país, uma época que é muito pouco conhecida, não apenas por aqueles que lá viveram, mas também pelas pessoas de hoje, nem os jovens, a própria história, a própria cultura do Brasil desconhece. Então, neste livro, que é o terceiro, uma trilogia, não é? Sou autora também de outros livros, livros infantis, a gente procura recuperar essa história, aquilo que não foi contado sobre a história, e a nossa região, Santos e região, tem um papel sempre importante nos meus livros. Ele é sempre personagem também, não é? Então a gente fala dessas pessoas que conviveram com a Pagu, como elas foram importantes, este trabalho, e também mostrando a verdade por meio da história, documentos de arquivos de Estado, que só agora são mostrados. Então a maioria das fotos e dos documentos do livro é inédita. Falam sobre a história do Brasil, da nossa região, a política, a cultura, e são um alento de esperança, para que cada um possa ser ele mesmo. Agora, Lúcia, hoje, século XXI, ainda existe preconceito contra a mulher. É muito, infinitamente menor do que havia no século passado. Mas Pagu foi uma mulher que enxergou, estava além do seu tempo. Como é que seria hoje a Pagu no século XXI? Seria uma mulher, Pagu, o seu comportamento, não é?
agora é muito mais natural, não é? Os seus gestos, a sua forma de conviver, a sua forma despretensiosa e totalmente sem preconceitos, não é? Em todas as áreas, seria mais natural, seria mais aceito, sem dúvida. Mas ela é uma mulher que ousava sempre, não é? Então há uma série de pagus no cotidiano, anônimas, não é? Que, como ela, buscam uma fraternidade, buscam um mundo melhor. Mas com muito esforço, com muitos acertos e muitos erros, o livro, inclusive, desmistifica isso, né? Pelo contrário, a gente não quer colocá-la como um mito, pelo contrário, mostra os seus acertos e erros, mas também mostra que é importante, qualquer gesto é importante. O que na época dela não foi percebido, pelo contrário, foi mal visto e nem valorizado, os gestos são importantes, desde o que pode se fazer agora, desde plantar uma flor, dar palavras de esperança, incentivar as pessoas, escrever um livro, ousar, o que é muito difícil. Então, por meio da Pagu, a gente está falando não apenas dela, nós estamos falando de que é preciso você acreditar, criar, né? E principalmente cumprir as promessas que cada um trouxe ao vir para este mundo e às vezes não consegue fazer, às vezes é tolhido. É que o sonho de liberdade é possível se tornar realidade, não é? É verdade. Agora, Lúcia, você que estudou bastante e continua estudando sobre a história da Pagu, você conseguiu captar, sentir a angústia dela, o sofrimento dela nessa luta contra o preconceito, por liberdade? Foi muito duro para ela? Muito duro, muito duro. Nós mostramos várias cartas, não é? E também a sua angústia em querer fazer o melhor pelo Brasil, pelo mundo, o seu desapontamento, inclusive, com uma série de coisas políticas, né? Ela faz a denúncia, inclusive, da política que desloca, inverte valores éticos, são críticas que são muito atuais em termos de política, não é? E ela também busca, por intermédio da arte, superar tudo isso. Então, a arte como uma força de resistência, o que é um caminho bastante interessante, né? Porque a literatura, a arte também são uma forma de ação também, e é algo que também pode construir a paz. No final da vida, sem dúvida, por um intermédio da educação, por intermédio da cultura, você pode fazer as pessoas criarem, né? Conforme eu falei, criar é matar a morte, né? Por que nós estamos falando dela? Estou falando das suas ideias, das ideias daqueles que com ela conviveram, não é? E as ideias com as quais a gente pode se encontrar no tempo, não é? Então, a literatura é muito isso, é fazer viagens no tempo e superar todos esses limites. Esse livro magnífico em todos os sentidos, pelo conteúdo, pela beleza de suas fotos, é um livro realmente excepcional. Obrigado pela entrevista, Lúcia, e parabéns pelo trabalho excepcional em favor da cultura e do desenvolvimento que você vem realizando, não apenas na Baixada Santista. Isso é um trabalho para todo o Brasil. Obrigada, Edson. Eu convido, nós vamos estar na Bienal Internacional do Livro, no Salão de Ideias, como convidados, falando sobre o livro Viva Pagu, no dia 17, às 19 horas, na Bienal de São Paulo, no Anhembi, e também lançando o livro. E no dia 19, na Unisanta, para o lançamento e para a exposição. Convido a todos para estarem junto conosco, brindando a cultura, a arte e ao desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. A gente volta já já.